tarde, gente. Professor Alisson aqui, dando início à nossa aula de hoje. Hoje voltamos ao método antigo, por conta que esse assunto já tinha comentado com vocês. Ele é um pouco mais complicado que o assunto de decomposição em fatores primos. E é por isso que a gente vai ter a aula de hoje por aqui pelo Classroom. Aí vejam o seguinte, antes de começar qualquer coisa, o nome desse assunto é decomposição em fatores primos. E os números primos principais que a gente vai trabalhar continuam sendo aqueles da aula anterior. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Esses são os números primos principais. Na aula de hoje, vamos relembrar o que são divisores primos e depois vamos fazer vários exemplos sobre decomposição em fatores primos. O que eu dou a dica para vocês? Tentem anotar no caderno os exemplos que eu estou aqui passando para vocês. Tá tudo escrito aqui, tá vendo? Estou parando, vocês têm tempo para olhar. Tentem passar para o caderno. Se não conseguir passar para o caderno, eu vou mandar as fotos desse material que eu estou escrevendo aqui para vocês, tá bom? E vocês pegam esse material e copiam, tá bem? Aí vai copiar no caderno, sim, copiar no caderno. E copiar também os exemplos no caderno, refazê-los, tá bom? É sempre bom. E eu enviarei, não sei se ainda hoje eu tenho uma atividade do 7º ano e uma do 4º ano para fazer ainda, mas acredito que ainda hoje eu enviarei uma atividade sobre decomposição em fatores primos. Acredito que ainda hoje, com certeza ainda hoje, assim que terminar de editar esses vídeos e tudo mais, eu enviarei essa atividade sobre decomposição em números primos, em fatores primos, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Lembra, tá? Os números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que são esses divisores primos que eu estou falando. Todo número possui alguns divisores que são primos. Sendo eles, a gente pode dizer que, no caso, esses números aqui, que eu estou apresentando para vocês, desculpem, esses números que eu estou apresentando para vocês, 30 e 40, eles possuem divisores primos. Quais números a gente precisa testar? No caso do 30, a gente testa até o 15. E no caso do 40, testamos até o 20. Por quê? Porque a gente sabe que todo número divide apenas para a metade. O maior divisor de um número diferente dele mesmo é a sua metade. Aí vamos lá. Olhando para cá, a gente vai ter o seguinte raciocínio. O 30 divide para 2. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, pronto. O 30 divide para 2. 30 dividido para 2 dá 15. Sim, então 30 divide para 2. O 30 divide para 3. 30 dividido para 3 dá 10. Então sim, o 30 divide para 3. 30 divide para 5 dá 6. Sim, então 30 divide para 5. 30 divide para 7. 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Mais 7, 28. Mais 7, 35. Passou. 11 mais 11, 22. Mais 11, 33. Passou. 13 mais 13, 26. Mais 13, 39. Passou também. 17 e 19 eu não preciso testar, porque são maiores do que 15, que é a metade. Então, a gente sabe que os divisores primos do número 30 são 2, 3 e 5. Ok? Isso daqui a gente já está familiarizado por conta da atividade que eu passei, que falava sobre esse conteúdo. Não é isso, gente? Então, vamos lá. Agora a gente tem os divisores do número 40. Deixa eu afastar a câmera aqui. Vamos lá. Vamos fazer o do 40.
40, né? A gente sabe que a metade dele é 20. Então a gente só precisa testar até o 19, porque é menor do que 20. O próximo é o 23, que é maior, então não precisa. Aí vamos lá. 40 termina em 0. Então 40 é um número par. Se é um número par, divide para 2. Desculpem. Deixa eu pôr em cima aqui. Aí, ó. 40, será que divide para 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 20, 30, 33, 36, 39, 32. 32. Não, desculpa. 39, 42. 42 passou, né? E o 39 é menor, então não divide para 3. Vamos tentar o 5. Quem é bom de cálculo de cabeça já viu que divide para 5. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então divide para 5. Aí você olhar para o 7. 7, 14, 21, 28, 35, 43. Passou. 42, desculpem. Passou. Então não divide. Tento 11. 11 mais 11, 22, mais 11, 33, mais 11, 44. Passou. Tento 13. 13 mais 13, 26, mais 13, 39. Mais 13 já passa, não é? O 17, a gente vai ver que 17 mais 17 vai dar quase 40, né? Dá 34. Quase 40. Quando somar 17 vai passar. E a gente sabe que 19 mais 19 dá 38. Mais 19 vai passar de 40. Então nenhum dos de cima. Apenas o 2 e o 5. Uma coisa que eu acho interessante destacar aqui, pessoal, é que mesmo o 30 sendo menor do que 40, ele tem mais divisores primos do que o 40. Então, os divisores primos independem se o número é grande ou pequeno, tá? Pode ter um número muito grande com apenas um divisor primo e um número muito pequeno com vários divisores primos, ok? Agora que a gente já viu divisores primos, a gente vai falar sobre decomposição em fatores primos. Essa decomposição em fatores primos é um processo pelo qual eu consigo escrever um número como o produto de vários números primos, como a multiplicação de vários números primos, tá bom? Aí, no caso aqui, a gente vai fazer alguns exemplos para poder, na próxima aula, a gente comentar e servir como base para vocês também. Por exemplo, aqui, eu tenho o número 12 e eu quero decompô-lo em fatores primos. Tem uma escrita diferenciada, tá, gente? É assim, ó. A gente vai pegar o número 12. Deixa eu focar. Pegar o número 12. Vai pôr ele assim. E vai passar um traço aqui ao lado. Aí o que é que você faz? Aí fica ligado no processo. 12. Aí você vai pegar, olha, os números primos. Põe eles aqui embaixo. Se você pegar qualquer número aqui dessa lista que o 12 divida, você divide. Aí vamos lá. 12 divide para 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sim, divide. 10, 12 divide para 2. Aí você vai ver. E quanto dá 12 dividido para 2? 12 dividido para 2 vai dar 6. É isso mesmo, gente. Você vai pegar
este número aqui, dividir para este e depois pôr o resultado aqui embaixo, tá bom? Você pega o 12, divide para o 2 e põe o resultado aqui. Aí a pergunta que fica agora: 6 divide para algum dos números aqui embaixo? 6 divide para 2. Então eu coloco o 2 aqui. E quanto é 6 dividido para 2? 6 dividido para 2 é 3. 3 é um número. 3 é o resultado de 6 dividido para 2. Mas 3 também é um número primo, ele está bem aqui. Então 3 divide apenas para o 3. Sendo assim, 3, desculpem, ficou vermelho, divide para 3. 3 dividido para 3 dá quanto? Dá 1. Quando isto acontece, ou seja, encontro 1, eu passo um traço aqui, ó. E aqui temos a nossa decomposição em fatores primos. 2, 2, 3. 12 é decomposto em 2, 2, 3. E como eu tiro uma prova de que este valor está correto? É só você fazer aqui, olha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Não é o número que está aqui? Então, a nossa decomposição está correta. Então, 12, a decomposição em fatores primos do número 12 é 2, 2, 3. E assim nós temos a nossa decomposição. Como eu pedi, anotem no caderno, tá bom? Pausa o vídeo, tira um print, algo do tipo. Aí você vem aqui, ó, decomposição em fatores primos. Exemplo, 12. 12 dividido para 2 dá 6. 6 dividido para 2 dá 3. E 3 dividido para 3 dá 1. E não esqueçam que o processo é este aqui. Você pega esse, divide para este aqui e põe o resultado aqui. Tá bom? O esquema de setas fica mais ou menos assim. Vou pegar esse, dividir, aí o resultado você põe aqui, ok? Se você for comparar isso com o que eu acabei de falar ali, você vai pegar o 12, dividir para o 2 e pôr o resultado embaixo, 6. E aqui é a barrinha, ó. Tá bom? 12 dividido para 2 dá 6. É isso que aconteceu aqui, tá bom? Agora nós vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, naquele foi o 12, neste aqui nós dividiremos o 40. Iremos encontrar a decomposição em fatores primos do número 40. O que eu já fiz aqui, eu passei o traço, pus o 40 e o primeiro divisor dele é o 2. Tá bom? O primeiro divisor do 40 é o 2. Você vai ver ele aqui embaixo, tá vendo? Na lista dos primos. Aqui, ó, tá vendo? 2. O 2 aparece bem aqui. Aí a gente vai continuar. Lembra do esquema que eu acabei de citar no outro problema. Você vai pegar 40, aí você vai dividir por 2, e vai pôr o resultado aqui embaixo. E quanto dá 40 dividido para 2? Dá 20. Ó, divide por aqui e põe o resultado aqui embaixo. Aí você faz de novo, ó. 20 divide para 2. Divide, não é, gente? Então você põe o 2 aqui, ó. Aí você faz mais uma vez, ó. 20 dividido para 3
E o resultado você põe aqui em baixo. Tá bom? Aí você vai pôr 20 dividido para 2 dá quanto? Dá 10. 10 divide para 2. 10 divide para 2, sim. Então vamos pôr 2 aqui. Sim, gente, pode repetir o número várias vezes, tá? 10 dividido para 2 dá 5. Mesmo esquema, você vai pegar o 10, divide para o de cá e põe o resultado aqui embaixo. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vai dividir para algum número que está aqui embaixo? 2, 3, 5. 5 divide para 5. Então vamos pôr o 5 aqui. Você vai pegar, olha. 5 dividido para 5 dá 1. Dá 1. Quando aparece este 1, quando aparece esse 1 aqui, a gente passa o traço e encerra. 2, 2, 2, 5. Esta é a decomposição em fatores primos do número 40. Como eu faço a prova? Olha. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. E assim eu sei que essa decomposição está correta. Lembrem-se então, divide e põe o resultado. 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 Ok? Desculpem se tremeu, tá, gente? Aqui tá meio sem apoio hoje a mesa aqui. Tá bom? Aí vejam. Aqui a gente tem um exemplo. Anota esse também, tá, gente? Vamos para o próximo. Agora vamos para nosso penúltimo exemplo, tá bom? O 50. Tá bem? Deixa eu só... Eu vou pausar aqui para botar a linha e volto. Pronto, agora que eu botei a lista, a gente tem o seguinte. Decompondo o número 50, como faremos? 50, aí você olha. 50 divide para 2. Sim, né? 50 é par, né, gente? Divide para 2. Então eu ponho 2 aqui. E agora eu divido 50 para 2 e ponho o resultado aqui em baixo do 50. 50 dividido para 2 dá 25. Aí você vai olhar. 25 divide para 2? Não é? 25 não divide para 2. 25 divide para 3? Vamos ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Passou. Não divide. Vamos pelo 5. Termina em 5, então divide para 5, né? 5, 10, 15, 20 e 25. Então vamos pôr o 5 aqui. 25 dividido para 5, você vai fazer, né? Você lembra? Agora você vai dividir este por este aqui. 25 dividido para 5 dá quanto? Dá 5. Aí agora você vê, o 5 ele divide apenas para o 5. Aí você põe o 5 aqui. Você tem aqui, ó, seu resultado, né? 5 dividido para 5. Isso tudo é igual a 1. Passamos o traço e encerramos. Tá bom? Vejam quão é importante você lembrar desses daqui, né?
desses primos iniciais. Porque só com eles você conseguiu fácil resolver o problema. Tá bem? Vamos agora para o nosso último exemplo. Esse eu gosto porque ele é aquele que engana, ele parece complicado, mas não é tão complicado. Ele é até mais simples do que os outros. Por quê? Começa com você percebendo que 120 é um número par. Aí você teria, ó, 120, sendo par, vai dividir para 2. 120 dividido para 2 dá 60. É a metade de 120 é 60. Ok? Pega esse, divide para esse resultado. Agora você vai ter, ó, 60 é também um número par. Como eu sei disso? Termina em 0. Se um número termina em 0, 2, 4, 6, 8, então ele é par. 60 termina em 0, então ele é par e ele divide por 2. A gente vai ter então 60 dividido por 2 dá 30. 30 termina em 0 também. Então, mais uma vez, ele é par. Sendo assim, ele divide para 2. E qual a metade de 30? Metade de 30 é 15. Lembrando que a gente põe embaixo do 30, né? O resultado. Divide este para este e põe o resultado embaixo. 15 não divide para 2. Vamos ver se 15 divide para 3. 3, 6, 9, 12, 15. Divide, deu 5. Então, 15 divide para 3. E o resultado é 5. 5 é um número primo. Divide apenas para ele mesmo. Então, 5 divide para 5. E o resultado é 1. Desculpem. Aqui. Quando o resultado é 1, nosso cálculo acaba, não é? E a gente tem a nossa decomposição em fatores primos. Como eu tiro uma prova disso? 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. E é o número que está aqui e acabou. Gente, esse foi o nosso último exemplo. Obrigado a vocês. Lembrem de anotar, como eu pedi, no caderno. A atividade vai em seguida, tá bom, gente? Mais tarde estou mandando uma atividade desse assunto para vocês, tá bom? Um grande abraço, cheiro grande. Fiquem todos com Deus, tá bom? Obrigado pela atenção. Lembra de deixar o seu like aí, tá? Deixa o like, pelo menos assim eu conto quantos tiveram. Ou no Classroom, volta lá e coloca um okzinho embaixo dessa postagem desse vídeo, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Fui!